constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Senhor nos abra o coração e a mente para entendermos a Tua palavra. Que o Senhor se digne de nos abençoar, alimentando-nos com a Tua verdade. Não permitas, ó Deus, que nada possa obstruir a compreensão da Tua palavra, mas que a Tua igreja possa ser edificada, fortalecida e enriquecida pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor se digne de me usar para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a carta a qual nós meditamos, ou vamos iniciar a meditar nesta noite, ela é cercada de mistérios. Quem foi o autor desta carta? Quem são, de fato, seus leitores? Embora nós não saibamos responder a estas questões, quando nós olhamos ou lemos o texto, quando nós perpassamos os capítulos desta epístola, alguns fatos nos são conhecidos e nos ajudam na compreensão desta carta. Acerca da autoria, e como disse Orígenes, um dos pais da igreja, só Deus sabe quem é de fato o autor, mas nós podemos identificar algumas coisas que dizem respeito ao autor desta carta. Por exemplo, nós podemos perceber pela leitura dos capítulos 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 9, 13, versículos 18 e 19, e depois os 23 e 24 do mesmo capítulo 13, que o autor era alguém que estava familiarizado com os seus leitores. Ele conhecia muito bem aqueles a quem ele se dirigia nesta epístola. Também ficamos sabendo que o autor desta carta, conforme capítulo 13, versículo 23, conhecia Timóteo. Tanto é que alguns vão dizer, justamente por causa desta referência, que a autoria desta carta tenha sido de Paulo, né? Essa indagação que alguns fazem justamente por citar a Timóteo. Mas eu não creio que Paulo tenha escrito esta carta especificamente. Como eu disse, a melhor interpretação disto é trazida por Orígenes, um dos pais da igreja, dizendo que, de fato, só Deus conhece quem é o autor desta epístola. O que nós podemos também dizer sobre o autor da carta é que este que escreveu a carta, ele provavelmente era um judeu helenista, né? Alguém que não era especificamente da casa de Israel, mas que estava dentro do contexto de todo o Império Romano, e nós vamos verificar e podemos perceber que ele conhecia profundamente o livro de Levítico,
E todo o ritual que o livro de Levítico nos traz, e não só conhecia, mas ele vai fazer uma aplicação muito clara nas ideias lá do livro de Levítico, na carta aos Hebreus, e ao mesmo tempo que ele tinha esse conhecimento do livro de Levítico, do Antigo Testamento, de todo um ritual judaico, era alguém profundamente entendido no grego, na cultura grega, na língua grega, tal a desenvoltura da sua carta. Quanto aos leitores desta epístola, nós também não temos alguns dados claros. O que nós sabemos é que eram cristãos judeus, porque, como observa um expositor bíblico de nome Lightfoot, ele vai dizer que o curso principal do argumento da carta, da epístola, mais do que qualquer outra coisa, mostra que os seus leitores originais tinham crescido na religião de Israel e ela fazia parte do seu ambiente, do seu modo de vida. Daí o autor usar tantos recursos do Antigo Testamento para expor as verdades que ele pretende expor para eles. O que fica muito claro quando nós lemos a carta aos Hebreus é que o autor, ele objetivava exortar os seus leitores. E aqui a ideia de exortação é no sentido de encorajamento, de animá-los, de estimulá-los. Esse é o conceito do termo exortar. Nós vamos observar que os seus irmãos em Cristo, eles necessitavam de encorajamento. É um grupo de cristãos judeus que alegremente haviam recebido a Cristo Jesus, aceitado a perda de todas as coisas por amor a Cristo, mas agora este primeiro entusiasmo, o primeiro amor havia desaparecido e a esperança, dá-nos a impressão, estava se desvanecendo e como resultado, alguns estavam deixando de congregar, alguns estavam deixando de frequentar a comunhão cristã e outros iam além. Não só deixavam de congregar, mas estavam apostatando da fé. Estavam abandonando o cristianismo e voltando às suas origens judaicas. Stuart Olit, ele vai fazer uma observação interessante. No seu comentário, ele vai dizer que a fé dos hebreus é como um fogo que foi abafado. Ainda fumega um pouco, mas a chama apagou. E o autor desta carta escreve com o propósito de reacender o fogo, o fraco fogo dos hebreus. Portanto, ele vai exortá-los, a partir da sua exposição, que seus leitores precisavam ser dignos do seu passado. E ele vai então argumentar que o cristianismo é melhor do que qualquer coisa que o homem tivesse conhecido antes. Portanto, eles deveriam permanecer firmes, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das dificuldades, porque o cristianismo é superior às demais religiões. E o argumento principal do autor é apresentar-nos a supremacia de Cristo. O cristianismo é Cristo, e aí ele vai argumentar que Cristo é superior. Então ele vai dizer que Cristo é maior do que os profetas, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que Arão,
né? E isso com referência ao ofício sacerdotal do Antigo Testamento e todos os seus rituais que se seguiam. E isto ele vai demonstrar do capítulo 1 até parte do capítulo 10. Nos capítulos finais, do capítulo 10 até o capítulo 13, ele vai então encorajar aqueles irmãos a confiarem em Deus. Eles deveriam achegar-se a Deus, né? Como fizeram os grandes heróis da fé, conforme vemos no capítulo 11, e vai exortá-los para que eles levantem as mãos caídas e os joelhos trôpegos, certificando de que não deixem de obter a graça de Deus. Essa é a ideia que ele vai trazer em toda a carta, neste contexto, para que a gente possa entender tudo aquilo que ele vai desenvolver. No capítulo 1, versículos de 1 a 4, o texto que nós separamos para a nossa reflexão, nós podemos ver claramente a ideia de um Deus que fala. Esta carta, como observa o Lightfoot, tem início com a sentença mais expressiva e bem construída no Novo Testamento. Não há uma saudação, não há uma apresentação, ele não se identifica e nem identifica os seus leitores. Na verdade, ele vai direto ao ponto, ele vai direto àquilo que é principal, do tema a qual ele vai desenvolver em toda a sua carta, que é a pessoa e a obra do Filho de Deus. Então, os versículos iniciais desta epístola, desta carta, vão apresentar-nos os assuntos centrais que serão desenvolvidos ao longo de toda a carta, de todo o livro. E nós vamos observar que neste pronunciamento de abertura, que acontece aqui nestes versículos, ele vai nos assegurar 3 verdades. Quais são estas 3 verdades? A primeira verdade é a verdade que Deus falou, né? Esta afirmação inicial, ela é básica para todo o argumento da epístola, como também ela é básica para a fé cristã. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O cristianismo é a religião de um Deus que fala, de um Deus que se anuncia, de um Deus que se revela. E como disse o Dr. Bruce no seu comentário, se Deus tivesse permanecido em silêncio, oculto em expensa obscuridade, a situação da humanidade, por certo, seria desesperadora. Mas de fato, Deus falou, e a sua palavra é reveladora, redentora, doadora de vida, e em sua luz vemos a luz. O profeta Isaías, ele vai nos falar que os caminhos e os pensamentos de Deus são maiores e mais elevados do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Ou seja, ele está nos mostrando que nós não podemos conhecer a Deus por nós mesmos. O homem, ele não tem capacidade de encontrar Deus. Mas ele vai dizer que este Deus, que é incompreensível e
que não pode ser alcançado pelos homens, ele se deu a conhecer. Deus falou, Deus fala, Deus se revela, Deus se anuncia. Portanto, como diz Stuart Olliott, nossa maior obrigação é óbvia. Não é indagar, especular, filosofar ou adivinhar, mas sim ouvir que Deus revela a respeito de Deus, ou a respeito de si mesmo, e obedecer. E ele está certo, né? Nossa maior obrigação é óbvia. Não é indagar, especular, filosofar ou adivinhar, mas ouvir o que Deus nos diz e obedecer. Lamentavelmente, o que nós vemos nos nossos dias, né, e isso me causa uma indignação tremenda, é ver as pessoas indagando, especulando, filosofando acerca de Deus nas redes sociais, né? Em vez de ouvir aquilo que Deus está nos dizendo e se sujeitar à direção e à orientação de Deus, em vez de ficar questionando. Essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui e que o autor nos traz. Deus falou. A segunda verdade que nós encontramos aqui é que Deus falou por meio dos profetas. Deus falou por meio dos profetas, né? A revelação de Deus é uma revelação progressiva. Deus não diz tudo de uma vez aquilo que ele quer dizer. E é por isso que o texto vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. E mais uma vez citando o reverendo Stuart, ele diz assim, Deus nem sempre se revelou do mesmo modo. Às vezes Deus falou em voz audível. Certa vez escreveu algo com o próprio dedo. Às vezes usou visões. O mais usual era que o seu espírito viesse sobre um homem de tal modo, de tal forma, que esse humano conseguiria expressar os seus pensamentos em palavras exatamente como Deus queria. Uma revelação seguia a outra, mas todas elas foram incompletas. E aqui é interessante nós observarmos este fato e entendermos isto, porque convém saber que o termo incompleto que nós acabamos de mencionar aqui não refere-se a alguma imperfeição na revelação que Deus faz de si mesmo, né? O que nós devemos entender aqui é que há uma progressão da revelação, ou seja, ela vai da promessa, Deus faz uma promessa, e a partir desta promessa ele vai desenvolver todo o seu modo de falar até a concretização, até o cumprimento desta promessa. Então ela é incompleta porque a promessa que Deus faz lá em Gênesis só vai se completar em Cristo Jesus. Então, os homens de fé do Antigo Testamento, eles não experimentaram o cumprimento da promessa em que haviam crido. E por que isto? O autor aos Hebreus vai dizer isto e vai explicar a razão disto. Lá no capítulo 11, versículo 40, ele vai dizer, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, há uma progressão no modo de Deus falar. O autor nos diz que Deus falou aos pais, e isto com referência a todos os fiéis do Antigo Testamento, e não simplesmente aos patriarcas.
Ele não está se referindo especificamente aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, mas ele faz uma referência a todos os crentes do Antigo Testamento. Deus falou a estes homens, e Deus falou por meio dos profetas. E esse termo profetas que aqui aparece, ele tem uma aplicação ampla e representa todo o conteúdo do Antigo Testamento. Portanto, nós vamos verificar que o Antigo Testamento é a autêntica revelação de Deus. Mas esta revelação de Deus, ela veio de forma esporádica, progressiva e incompleta. Por que o autor faz questão de mostrar este fato logo no início? A razão é muito simples, a importância de afirmar isto no início da carta está justamente no fato de que os seus leitores estavam pensando em desistir do cristianismo e voltar ao judaísmo. Muitos estavam fazendo isso. E eles precisavam saber, logo de cara, desde o começo, que se fizessem isto, eles estariam voltando para uma revelação incompleta. É verdade que Deus falou no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não contém a plenitude de tudo o que Deus tinha para dizer. E isso nos leva ao terceiro ponto. Primeiro ponto, Deus falou. Deus falou por meio dos profetas. E em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que Deus falou por meio do Filho. Alguns comentaristas dizem, até mesmo argumentando que é um filho, e ele vai dizer que este filho, por meio de quem ele fala agora, é superior a esses profetas do Antigo Testamento. Então vejam só, o autor nos diz que nos últimos dias Deus nos falou novamente. E os últimos dias referem-se exatamente a esta fase final da história, fase esta que é iniciada com a primeira vinda de Cristo ao mundo e que se completará no final, na consumação de todas as coisas, na segunda vinda de Cristo. Estes são os últimos dias, Lembrem-se lá de Atos, quando há a descida de Pentecostes, que Pedro vai lembrar do profeta Joel e vai dizer que nos últimos dias, justamente porque faz referência a todo este período que é ou que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, os últimos dias. Mais uma vez citando o Dr. Bruce, ele nos diz, a sua palavra não foi completamente revelada até a vinda de Cristo, mas quando Cristo veio, a palavra falada nele, em Cristo, por certo foi a palavra final de Deus. Até Cristo, a revelação de Deus foi progressiva. Todas as coisas que Deus fez e disse no Antigo Testamento apontava para o Cristo que vinha. Então, nós vamos verificar que até a vinda de Cristo, Deus vai progressivamente manifestando e apontando para a pessoa de Cristo. Mas quando Cristo veio, a palavra que é falada nele é a palavra final. Então não há, depois de Cristo, progressão na revelação de Deus. A revelação de Deus em Jesus Cristo é de caráter superior, porque é completa. Por que ela é maior em Cristo Jesus do que nos profetas? Porque ela é completa. É superior no tempo, porque nenhuma revelação
virá depois dela. Não há mais o que falar. Cristo é a expressão exata de tudo o que Deus tinha a dizer. É superior em seu destino porque foi feito a nós. É superior em seu agente porque, diferente do Antigo Testamento, que veio por meio dos fracos profetas humanos, agora esta revelação veio do próprio Filho de Deus. Então nós vamos observar, irmãos, que o autor vai dizer e demonstrar que há tanto uma continuidade como um contraste entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ao mesmo tempo que há uma continuidade, há um contraste. Nós vamos entender e compreender que Jesus não é um instrumento de Deus, ele é o próprio Deus. A palavra final que Deus falou ao mundo vem por intermédio do seu Filho. É isso que o texto está nos dizendo. Portanto, o autor, a partir disto, ele vai começar a estabelecer alguns fatos que evidenciam a grandeza da revelação trazida por Cristo em relação à revelação feita pelos profetas no Antigo Testamento. Ele vai demonstrar que Cristo é maior do que os profetas. E ele vai dar a razão pela qual a revelação que nos é dada em Cristo Jesus é superior. Portanto, ele tem o objetivo aqui, nestes primeiros versículos, provar que Jesus Cristo é superior aos profetas, que eram, na concepção dos judeus, os homens tidos na mais alta consideração. A figura de Moisés, então, nem se fala. E o autor vai dizer, olha, Cristo é maior do que Moisés e todos os profetas. Cristo é maior, Cristo é superior. E nós vamos encontrar dois motivos pelo qual ele argumenta em relação à superioridade de Cristo aos profetas. Em primeiro lugar, ele vai dizer que Cristo é superior aos profetas em sua pessoa. Esse é o primeiro fato. É o próprio Filho de Deus. E não é apenas um homem que é chamado por Deus. Cristo é o Filho de Deus. É o próprio Deus que vem e revela-nos a triunidade do ser de Deus e todo o seu propósito. Então o autor ele vai deixar claro, evidenciando aqui que Jesus é Deus, porque na sua descrição essa descrição que é feita a Cristo jamais pode ser aplicada a um homem mortal. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, E lá no versículo 13 ele vai dizer que é o resplendor da sua glória, Então, o resplendor da glória, da sua glória, refere-se à glória de Deus. Glória esta que habitava no tabernáculo e que depois passou a habitar também no templo. E o autor vai dizer que Cristo é maior, justamente porque ele é o resplendor desta glória. O argumento é que Cristo é para o Pai aquilo que os raios são para o sol. É a refulgência da glória de Deus. Da mesma forma que nós não podemos separar os raios do sol, também é impossível separar a glória de Cristo da natureza do próprio Deus. E essa é a argumentação do autor. E ele também nos diz que Jesus é a expressão exata. A ideia aqui é de um cunho exato. E aí vem o termo caráter, termo este
que é traduzido por imagem. Portanto, literalmente, os textos estão nos dizendo que Jesus é a representação exata da substância de Deus. É aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 9, né? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Então, Jesus, ele nos revela a essência do próprio Deus. E é por isso que somente Jesus poderia dizer com honestidade aquilo que ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E quando nós vemos o Cristo, nós vemos a glória de Deus. A glória de Deus. Agora, Cristo é superior aos profetas em sua pessoa, mas Cristo também é superior aos profetas em suas obras. Primeiro porque ele vai nos dizer que Cristo é o Criador do universo. Por meio dele, de Cristo, Deus fez o universo, né? Nestes últimos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora é interessante a argumentação, porque Cristo não só criou todas as coisas, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, mas nós vamos verificar que ele também sustenta todas as coisas por meio desta palavra poderosa, né? Jesus é o verbo de Deus, a palavra criadora, mas essa palavra reveladora ou criadora é também uma palavra sustentadora. Deus fez o universo, e Cristo não apenas criou todas as coisas pela sua palavra, como sustenta todas as coisas por meio desta mesma palavra. Nas palavras do apóstolo Paulo, Cristo é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E o verbo sustentar aqui não significa apenas escorar, como se o universo fosse um peso nas costas de Jesus, né? Aqui é uma referência provavelmente ao deus grego Atlas, né? Havia o deus grego Atlas que carrega o mundo nas costas, né? Ele está dizendo que Jesus não é simplesmente aquele que escora, né? Muito pelo contrário, ele traz a ideia de segurar e carregar de um lado para o outro. Essa é a ideia de sustentar. Ou seja, Cristo é o Deus da criação e é também o Deus da providência que guia este universo até o seu destino divinamente ordenado. E isto faz com que ele seja maior do que os profetas. É o Deus Criador, sustentador, providente. Agora, Jesus também exerce um ministério de sacerdote, que revela a sua grandeza, né? Nós vamos verificar aqui no texto, ele diz assim: ele que é o resplendor da glória, versículo 3, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então, vejam só, Cristo sozinho fez a purificação dos pecados. E é este aspecto que ele menciona aqui, é o que ele vai trabalhar depois, lá na frente, nos capítulos 7 a 10. Ele menciona isso, Jesus Cristo, ele é o Criador, é um Deus providente, é aquele que sustenta toda a sua criação,
mas ele não é só isso, ele é o redentor da sua criação, é ele quem purifica os nossos pecados, né? E depois ele vai desenvolver isso mais à frente. Mas ele também argumenta, por último, que Cristo governa como rei, né? No final do versículo 3, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então vejam só, Jesus Cristo governa como rei. Ele está assentado, porque ele terminou o seu trabalho e se encontra à direita da majestade nas alturas, um lugar de honra. E isto prova que ele é igual ao Pai, porque nenhum ser criado jamais poderia ter sentado-se à destra de Deus. E é por isso que ele vai começar aqui a falar daquilo que nós vamos falar na semana que vem, que é a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Warren Wiersbe, no seu comentário, diz assim: Criador, profeta, sacerdote e rei. Jesus Cristo é superior a todos os profetas e servos de Deus que aparecem nas páginas sagradas das Escrituras. Não é de se admirar que o Pai tenha dito no momento da transfiguração de Cristo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. E nessa ocasião, Jesus estava acompanhado de dois dos maiores profetas, Moisés e Elias, mas Cristo é superior a eles. Deus falou por meio dos profetas, e Deus falou por meio do Filho, o que é maior do que os profetas. Meus amados irmãos, olhando este texto, nós podemos concluir ou aplicar algumas coisas importantes para as nossas vidas. A primeira delas é de que não há dúvidas que esta mensagem dirigida àqueles irmãos é atual. Nós estamos vivendo uma época onde muitos estão se esfriando na fé. Podem observar. Irmãos que estão deixando a comunhão cristã. E é interessante porque depois dessa pandemia, nós temos vivenciado isso. Muitos aproveitaram a pandemia como desculpa para não estar mais conosco aqui. E são muitos que não atentaram na importância e no valor da comunhão cristã. Mas o mais triste é que nós temos visto não só pessoas que estão deixando de estar conosco, de congregar conosco, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, mas como muitos estão apostatando da fé, voltando-se para o rudimento do mundo ou abraçando religiões, filosofias que são infinitamente menores e inferiores à revelação do cristianismo. A gente tem visto alguns pastores que se diziam presbiterianos, negando a fé e abraçando o catolicismo. Esse é um fenômeno que, se vocês não repararam, que tem acontecido com frequência nos nossos dias.
São pessoas que estão voltando as costas à mensagem verdadeira e autêntica, a revelação que há em Cristo Jesus, por algo que é infinitamente inferior daquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas. Por isso é necessário que nós estejamos lendo a epístola aos Hebreus e entendamos e compreendamos a supremacia de Cristo. Porque quando nós contemplarmos, quando de fato compreendermos da superioridade de Cristo em relação a tudo, ou a qualquer religião, a qualquer filosofia, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de provações, no tempo presente, possamos nós estar firmados nele e arraigados nele, para que não venhamos a tropeçar em tempo algum. Daí a necessidade e a importância de nós estudarmos esta carta. Mais uma vez, citando Stuart Olyott, ele diz assim: ao estudar Hebreus juntos, devemos lembrar sempre que não temos por objetivo nos perder em detalhes curiosos. Também não temos como propósito atacar nem defender alguma doutrina de nossa preferência. Nosso propósito é ouvir Deus falando em Jesus Cristo e obedecer a essa palavra. Queremos fazer nossas as palavras dos gregos: Senhor, queremos ver Jesus. Se o nosso objetivo for conhecer melhor a Cristo e exaltá-lo mais, qualquer diferença que tenhamos em nossa interpretação deste livro será esquecida ao adorar o Senhor. Segunda verdade que nos faz importante a aplicação desta verdade, ou deste livro, desta mensagem aos nossos dias. Não há salvação fora de Cristo. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, meu irmão. Jesus é a revelação plena de Deus. E é a Ele que nós devemos nos achegar e nos apegar. Ele é a revelação do Deus, a verdadeira religião que nos liga a Deus. E é dele que nós precisamos fundamentar a nossa vida, para que não venhamos esmorecer e nem apostatar da fé. Deus nos abençoe e nos ajude a conhecer esse Cristo, que é a expressão exata da glória de Deus, a manifestação do poder, da majestade de Deus eterno, que nos salva, que nos redime e nos faz ter comunhão com Ele mesmo. Deus assim nos abençoe. Meus amados irmãos, vamos